Ao longo dos anos, muitas coisas bizarras em relação a Pokémon surgiram pela internet, desde o famoso caso do Lavender Town até aos dias de hoje, que por incrível que pareça, ainda causa muita curiosidade e interesse em relação ao termo terror no Pokémon. Eu sou um grande fã de Pokémon e hoje decidi falar sobre o Noun King, ou então o Rei Unown. Como diz o próprio nome, o Noun é um Pokémon com formatos de letras do abecedário que parece ter ligações a um lugar no Pokémon Gold e Silver, chamado Ruins of Alph. Dentro dessas ruínas, os Unowns são uma espécie de letras e códigos para decifrar enigmas que rodeiam em volta desse lugar. Eles, quando são todos juntos, conseguem ter um poder bestial que até pode acabar por distorcer a realidade e criar outras dimensões. Por isso vai lá na tua chance de achares que o Unown é só um Pokémon nada demais. Espera até os se juntarem. Tem algumas creepypastas e lendas que usam os Unowns como parte dos problemas. Um dos maiores exemplos e conhecidos envolvendo todos eles é a creepypasta do Lost Silver, que sim, pretendo trazer aqui para o canal futuramente. Mas também tem o Rei Unown, que é o que falo hoje, e que por isso que era muito importante também trazer essa informação sobre os Unowns para entender melhor a história dele. Ele é uma espécie de besta adormecida das ruínas de Alph, em que ele, ao ser acordado, ele pode causar o fim do mundo. E não sei se devo dizer, mas é óbvio que ele não existe no Pokémon, é só uma criatura exclusiva para essa creepypasta. Mas bom, antes de mais nada, subscrevam no meu canal e ativem o sino para receberem notificações e tentarmos chegar ainda este ano aos 1000 subscritores. E também compartilhem muito, porque ultimamente o YouTube tem cortado o alcance e isso vai ser muito importante. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos então conhecer o Noun King. Tudo se passou na época natalícia, só que o rapaz estava doente, enquanto a sua família foi festejar essa época natalícia à casa dos avós dele. Então, esse mesmo rapaz que estava doente, estava a descansar, quando dele do nada houve a campainha. Não podia ser os pais dele, já que onde os avós moravam, demorava quase 1h30. Ele abre a porta e não vê ninguém, exceto uma encomenda. Ele todo contente, pega na encomenda e leva para casa. Ele acaba por abrir essa encomenda, mas ele fica desapontado, pois dentro daquela encomenda tinha uma carta. Uma carta que dizia: "Ficou isso, eu não quero mais esse cartucho de Pokémon Silver." E dentro dessa carta tinha um cartucho do próprio Pokémon Silver. Ele foi buscar o seu Game Boy Advance SP, mas antes de começar a sua jogatina, ele encontrou mais uma coisa dentro daquela carta. E aquilo eram as instruções sobre o jogo. Com uma mensagem que estava escrita, a mensagem dizia: "Olá, se você está lendo isto, é porque tem o meu jogo e, já que você tem o meu jogo, peço que, por favor, continue o meu caminho até o ponto que eu indicar nesta carta. Depois poderá jogar livremente." Então nessas instruções continha 5 passos e a cada passo vou explicar o que ele fez para ser mais fácil entender todo o progresso. Então vamos lá. Não comece um jogo novo, continue o meu já salvo. Eu capturei os 3 cães lendários e dei a GS Ball para o César. Então, assim que você for falar com ele, você pode capturar a Celebi. Eu já capturei 248 Pokémons. Além da Celebi, está faltando Lugia e Ho-Oh. Por favor, capture-os e completa a Pokédex. Bom, o primeiro passo já foi dito o que fazer, mas antes disso, ele foi checar a data e outras coisas e ele reparou numa coisa estranha. O nome que estava no Trainer Card era Suzesh. Ele achou estranho esse nome, mas apenas pensava que nada passava de um nome random e inventado do nada. Então, ele acabou por não se importar muito. Lá para a frente vou dizer o que significa. Ele foi lá e capturou a Celebi. Então ele reparou mais uma coisa estranha. Quando nós já temos os 6 Pokémons na party, normalmente o Pokémon que capturamos vai para dentro de um PC que dá para ser acessado em Pokémon Centers. Mas o que dizia no card não era box, mas sim Caixa de Pandora. E para quem não sabe o que é uma Caixa de Pandora, digamos que é um artefato de mitologia grega que, se for aberto algum dia, lá dentro sairá tudo de mal que possas imaginar. Ou seja, tudo de mal que pode afetar o mundo e a vida de todas as pessoas. Sobre o rapaz, ele não deu muita importância, por eu ter entendido que era apenas uma piada de quem jogou e continuou, capturando o resto dos Pokémons lendários que estariam em falta. Então seguimos para o próximo passo. Agora que você capturou todos os lendários, crie a seguinte party: Mew, Celebi, Ho-Oh, Lugia, Suicune e Moltres.
Espere o Pokégear marcar 3 horas da manhã para realizar o próximo passo. E lá vamos nós com a famosa frase de 3 horas da manhã, mas vou tentar ignorar isso. Continuando. O rapaz, após ter visto esse próximo passo, ele foi tentando ocupar outra coisa durante o tempo, visto que no Pokégear era 1 hora da manhã, ou seja, faltavam ainda 2 horas. Só que então eram 2h45, e é quando ele lê o próximo passo, já com a parte preparada. Quando for 3 horas da manhã, vá para as ruínas de Alph, entre na câmara principal e vá até a última estátua seguindo o corredor para baixo. Em frente a ela, coloque o sinal de rádio Unknown e fale com ela. Mas como assim falar com a estátua? É tudo Ben Drowned outra vez? Calma. O que eu quis dizer aqui com falar é, na verdade, interagir. Falar é uma forma de dizer quando usamos o nosso treinador para interagir com qualquer coisa. Mas ele então foi andando para as ruínas de Alph, já com todo o seu preparo, e quando chegou, ainda faltavam 2 minutinhos para a hora exata do passo que foi dado. Ele ligou a rádio do Unknown e assim foi, até bater as 3 horas da manhã do Pokégear. Ele então interage com a estátua. E agora sim, é quando as coisas mais estranhas acontecem de verdade. A estátua emitiu sons de Pokémon e do nada, Celebi morre, Mew morre e toda a sua parte morre. Então, uma caixa de texto aparece. O sacrifício da sua equipa permitiu a libertação do Rei Unknown. Após essa mensagem, surge uma página de Pokédex que mostra o Rei Unknown. Lá mostra a imagem dele, o peso, a altura, mas isso não é importante, mas sim o aspecto dele e, em especial, a Pokédex dele que dizia: esta fera feroz pode dormir por séculos e, quando acorda, matará qualquer coisa por comida. Esse Rei Unknown, podemos dizer que ele é uma mistura completa de tudo de errado, desde o seu barulho, o seu aspecto asqueroso, enfim, uma besta de verdade com o rosto de Unknown que parece um formato de coroa no topo da sua cabeça. Assim que o rapaz sai da Pokédex, a besta já estava na frente dele, com a caixa de texto a dizer diretamente: você libertou a besta. E o jogo guarda automaticamente. Agora o rapaz não tinha Pokémon e ele foi correndo para alguma cidade. Mas uma coisa estranha persistia. O som da rádio de Unknown continuava tocando. E ele só reparou nisso quando entrou no Pokémon Center. Pois ele queria ir ao PC para buscar os outros Pokémons. Mas quando chegou lá, ele teve uma pequena surpresa não muito saudável. Não havia pessoas. Todos os NPCs desapareceram. Quando ele abriu o PC na famosa caixa de Pandora, só tinha Stario do nível 20 e Sandshrew com o mesmo nível que o Stario, e ele levou os dois com ele. Ele andou por vários lugares e nada de NPCs pelo jogo, um cenário praticamente apocalíptico sem ninguém à vista. Ele então prepara já o quarto passo. Espere por uma chamada. Não pensem que é algum telefonema, pois Pokégear é como se fosse um telefone do próprio jogo, ou seja, ele está-se a referir ao próprio jogo. Mas quando o rapaz foi checar os contactos do Pokégear, ele viu que só tinha 2 contactos, o da mãe do personagem e o do Professor Elm, o professor que entrega os iniciais de Johto. Ele ligou para Professor Elm, mas parece que ele estava ocupado para atender. Nem preciso dizer o que significa, né? Do nada, ele recebe a chamada da sua mãe, e a sua mãe diz para ele ir à casa rapidamente. O rapaz foi para Newburgh Town e entra dentro da casa e não estava ninguém em casa. Foi então que ele encontrou uma carta junto das escadas e adivinha? O quinto e último passo estava lá, no próprio jogo. Vai ver o Professor Carvalho. Bem, o Professor Carvalho não é de Johto e sim de Kanto, mas tem possibilidade de ir para Kanto após bater a Elite Four. Então sim, ele foi para Kanto e entrou no Lavender Town. Mais uma vez, não tinha nenhum NPC por lá, mas sim o Sr. Fuji. Ele apenas diz que tem estado muito ocupado ultimamente. Boa, para que ajuda? O rapaz que estava a jogar começa finalmente a ligar todos os acontecimentos. De acordo com a Pokédex do Rei Unknown, o Rei Unknown estava faminto e por isso que não tinha nenhum NPC por lá, pois o Rei Unknown anda pelas regiões de Kanto e Johto a devorar pessoas para saciar a sua fome doentia. Vocês se lembram também ainda do quinto passo? Pois é, ele chega a Pallet Town e vai em busca do Professor Carvalho.
Assim que ele entra no laboratório do Professor Carvalho, ele é deparado imediatamente com o Rei Unon no lugar do professor. Então, não havia outra opção a não ser lutar contra a besta. A batalha começa e ele tem logo nível 100. E vamos ser sinceros, o que ele vai fazer ao Rei Unon com Stario e Senshu em sua posse? Porque não é todos os dias que alguém com o Rattata consegue derrotar o Arceus. Porque eu nunca fiz isso em algum jogo de Pokémon. Dito isso, o Rei Unon acaba por derrotar ele e do nada surge a mensagem: Suzej está morto. A tela fica preta e do nada surge uma mensagem a dizer: Suzej, você acabou de libertar a besta e condenou a raça humana. Eu não poderia ter feito isso sem você. Ou seja, literalmente o jogo atira-te na cara que tu foste cúmplice para o fim da raça humana. Ou seja, o fim do mundo. Depois o jogo reinicia e tudo volta à normalidade como se nada tivesse acontecido. Mas de certeza que aquela memória do Rei Unon e também todos os acontecimentos do jogo tenham feito o rapaz dormir mal as noites sempre a sonhar naquilo, como se fosse um peso de consciência. Será que a famosa caixa de Pandora foi aberta e ele libertou para o mundo real? Só o tempo dirá. Ah é? E sobre o nome do Suzej? Bem, se inverteres o nome, vais ter a resposta do verdadeiro nome e o significado, o quanto pesado é. Então, esta foi a creepypasta do Rei Unon, uma creepypasta que deixa muito o que falar e que, quando foi criado, a fama dele foi garantida. Para vocês terem noção, ele era para aparecer no modo FNF do Hipno, mas não sei se eles vão trazer ele mesmo, porque eu já vi rumores, e até um trailer que isso vai voltar. Mas sabe-se lá quando volta, né? Gostei muito da história, tirando a famosa parte clichê que todos sabem, as famosas 3 horas da manhã. O aspecto dele é incrível e acho engraçado também a caixa de Pandora estar aqui no meio, já que é uma mitologia grega, porque dizem que a 10ª geração vai se passar pela Grécia e que terá muita mitologia grega, que foi uma coisa que aprendi muito na escola. E olha que eu sou muito fã da mitologia grega. Eu adoro a mitologia grega e eu ver que o Pokémon pode se passar na mitologia grega deixa-me feliz, por exemplo. Eu não quero estar aqui a adivinhar, mas vamos ver se não vai ter aí alguma coisa com os Unauns. Olha, seria incrível os Unauns tivessem uma evolução do estilo Rei Unown, mas só Game Freak é que sabe que Pokémons virão, né? De resto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like e subscrevam que vou trazer mais coisas de Pokémon relacionado a terror. E é isso. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!